Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Vários de vocês já me conhecem, não é isso? Sou o professor André Queiroz, professor de penal, professor de processo penal, professor de ambiental, de direito econômico, urbanístico, penal militar. A gente vai estudando, né? A gente vai estudando e vai passeando aí na nossa vida profissional aí, né? Isso, intelectual. A gente vai estudando algumas matérias. Eu queria conversar com vocês hoje a um tema relacionado com a criminologia. Então, quando você fala de direito penal ele fala que crime é um fato, típico, ilícito, culpável. Fato. Então, eu penso muito com uma foto. Crime, eu penso numa foto. A criminologia, eu poderia fazer a comparação com vocês como um filme. O filme da vida do criminoso que levou a cometer o crime. Então, se o direito penal estuda foto, a criminologia vai tentar estudar o filme da vida daquela pessoa e o que levou a cometer aquele crime. Que tipo de influência que ele sofreu, quais foram os fatores endógenos ou exógenos que levaram ao cometimento de um crime. Só que tem um detalhe, eu não quero falar sobre isso com vocês. O tema de hoje é com relação ao estudo de Benjamin Mendelsohn. E o Benjamin Mendelsohn, ele fez um estudo relacionado ao comportamento da vítima na ocorrência de determinados crimes. Então aqui você passa a pensar o seguinte, André, é possível eu adotar essa teoria para o direito penal? Eu digo para você perfeitamente, né? Que o artigo 59 diz o seguinte, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias, bem como também as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Não é isso? Estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicadas entre as culminadas, a quantidade de pena aplicada nos limites legais, o regime inicial de cumprimento de pena ou a eventual possibilidade de substituição de pena por outra medida cabível. Então aqui a questão é o seguinte, é possível fazer a análise da vitimologia no ordenamento jurídico atual? Perfeito. O artigo 59 é uma porta aberta para fazer a análise do comportamento da vítima. Você está entendendo que pode ser aplicado isso a um caso específico de um jogador conhecido de futebol, não é isso? Aqui agora eu não estou fazendo a avaliação da vítima do eventual crime de estupro, denunciação caluniosa. Tem até um outro vídeo que eu já fiz, quais os crimes possíveis que esse fato pode ocorrer. Ocorreu um fato e aí pelo menos 7 ou 8 crimes que seriam possíveis ocorrer, tanto da parte do jogador de futebol, quanto da parte da moça que, em tese, foi a Paris se encontrar com ele, inclusive já tendo assumido isso, o que não há problema nenhum. Tá claro? Vem comigo aqui. Benjamin Mendelsohn, ele visualizou uma situação interessante, que a vítima ela pode ser, é só pensar em 5 hipóteses. A vítima pode ser totalmente inocente, pode ser menos culpada do que o criminoso, tão culpada quanto, mais culpada ou exclusivamente culpada. Olha que interessante. André, como é que Benjamin Mendelsohn visualizou isso? Ele visualizou, por exemplo, a hipótese da vítima que ela é completamente inocente. Não há nenhuma atribuição de culpa a ela, como, por exemplo, uma bala perdida. A pessoa está parada na porta de casa e leva uma bala na cabeça. Ela é vítima de um crime e ela é completamente inocente. Benjamin Mendelsohn visualizou também que a vítima ela pode ser tão culpada quanto. Ou vamos melhorar, a vítima pode ser menos culpada do que o agente criminoso. Mas ela tem uma parcela de culpa. Exemplo, né? Quando a pessoa ela pega um GPS errado, o Waze, ela foi culpada também. Mas óbvio que ela é muito menos culpada do que o cara que a matou. Vítima por ignorância, vítima por audácia, ela é menos culpada. Como, por exemplo, eu já vi no centro da cidade, uma menina no centro da cidade, com vestido tubinho, um salto altão, até aí problema nenhum. E ela no centro da cidade, ela abre a bolsa dela e puxa o iPhone dela. E fica com a bolsa aberta conversando. Imagina a cena. Ela pode abrir a bolsa dela, deixar a bolsa aberta e conversar? É claro que pode. Mas ela, por ignorância, não é isso? Por falta de conhecimento, às vezes até da localidade, ela também é culpada? Sim, mas menos culpada do que o autor do fato. Ela pode ser tão culpada quanto. Aí o Benjamin Mendelsohn fala de torpeza bilateral. É aquela hipótese do estelionatário que vende um bilhete premiado para a vítima, para o lesado. Aí o lesado vai à delegacia,
fui vítima de estelionato. Por quê? Porque eu comprei um bilhete da Mega Sena e não era premiado. Mas você queria comprar um bilhete premiado, por quanto você pagou? 3 mil reais. Sabe, então você queria pagar 3 mil reais no bilhete premiado para ganhar 30 milhões? Querido, você é tão culpado quanto o criminoso. Tá claro? Como também tem vítimas mais culpadas do que o criminoso. Olha que interessante. E o próprio Código Penal reconhece isso. Que é na hipótese, por exemplo, do homicídio privilegiado. Quando a pessoa comete o crime sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. O cara vai ser condenado, mas o próprio Código Penal reconhece uma causa de diminuição de pena. Olha, você matou por quê? Porque a mulher estava transando com meu pai. Não estou dizendo que merece morrer. Estou dizendo que ela foi até mais culpada do que o agente. Em determinadas hipóteses. Está claro? Não estou dizendo que ela merece morrer. Estou dizendo que tanto que o Código Penal fala, ele vai ser punido por isso. Mas eu vou diminuir a pena em razão da culpa da vítima. Ou então, vítimas exclusivamente culpadas. Aqui eu estou falando da hipótese que só a vítima é culpada. No caso, por exemplo, do atropelamento de uma vítima embriagada. O cara encheu a cara de cachaça, não viu sinal nenhum e atravessou a Dutra. Via a Dutra porque está bêbado. Ou tá andando de bicicleta no acostamento, cai no meio da rua e o cara passa por cima dele. É culpa exclusiva da vítima. Então Benjamin Mendelsohn visualizou a hipótese de uma vítima totalmente inocente, totalmente culpada. Vítima tão culpada quanto, vítima menos culpada e vítima mais culpada. Está claro? Eu consegui visualizar isso. E é óbvio que quando você fala isso, já bota na tua cabeça, tira isso com relação aos crimes sexuais. E aí você começa... Aí você pega a vítima do estupro e coloca ela ali naquela situação. Está claro? Poxa, André, ela saiu do Rio de Janeiro, não sei se foi Rio de Janeiro, né? São Paulo, sei lá, não importa, e foi lá para Paris. Ela teve culpa também nisso? Não sei, não estou aqui para julgá-la. Mas entenda o seguinte, que ela pode ser totalmente inocente, menos culpada, tão culpada quanto, mais culpada ou exclusivamente culpada. Isso vai ser levado em consideração para o juiz a fixar a pena? Sim, porque o artigo 59 autoriza isso. Maravilha? Beleza? Tranquilo? E aí eu já conversei com vocês até no vídeo anterior, né? Quem não viu o vídeo, vê o diabo do vídeo, que eu falo de todos os crimes possíveis que podem ter acontecido ali, pelo menos que eu visualizei até agora, né? E falei com você da síndrome de Estocolmo e da síndrome da mulher de Potifar. Se eu quiser ajudar o Neymar, eu vou utilizar a síndrome da mulher de Potifar. Se eu quiser ajudar a moça, eu vou me utilizar da síndrome de Estocolmo. Por que ela mandou mensagem depois? Agora a gente já sabe mais um pouquinho que ela filmou, não para ter uma relação íntima com ele, mas filmou para provar as lesões que eventualmente ocorreram. É o deslinde da questão, de estar se caminhando para isso. Beleza? O que mais você pode me dizer, André? Posso falar com vocês o seguinte, olha só. Lá no Benjamin... bom, já botei aqui na questão, né, da porta aberta para relação à vitimologia. Agora, André, o que pode gerar esse comportamento? Pode gerar, se a vítima for totalmente culpada, pode gerar a tipicidade da conduta. Em algumas hipóteses, pode gerar a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Não é verdade? Como, por exemplo, no crime de lesão corporal, onde a vítima provoca de forma grave. Eu sei que não justifica, mas pode determinar inexigibilidade de conduta diversa, que eu falo com meus alunos. Você tá com a tua namorada, com a tua esposa, com teus filhos, e vem um cara e te agride verbalmente. Te agride na tua honra, na frente dos seus filhos. Tu vai dar um soco na cara dele. É possível que a pessoa responda por lesão corporal? Sim, claro. Não justifica. Como, por exemplo, aquele ator lá que depois se autodeclarou presidente. Não é isso? Justifica isso? Qual foi o comportamento da vítima? Não sei. Tem que fazer essa análise do casal, que eu não sei o que falou, e dele que cuspiu. Eu tenho que fazer essa análise. Eu não estou dizendo que alguém é culpado ou não. Mas, não há dúvida nenhuma, o comportamento da vítima, o juiz vai levar em consideração na circunstância judicial. Tá claro? Tem que analisar a pessoa, o grupo de pessoas e tal. Tem que analisar, não é isso? A vitimologista aqui é do meu curso de criminologia, que, por sinal, já estão convidados, né? Uma outra questão interessante é o seguinte, quando eu converso com meus alunos a respeito do seguinte, da vitimização, que outra coisa eu queria conversar com vocês. E nesses crimes sexuais, onde violência doméstica, isso é muito presente. Quando você fala da vítima, você pensa também na vitimização. O que é isso? Muitas vezes a pessoa é vítima 3 vezes. Vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária. O
que é isso, André? A vitimização primária é quando a pessoa é vítima porque ela tem o bem jurídico ofendido protegido pela norma. Então, por exemplo, eu sou vítima do crime de roubo primário. Por quê? Porque o bandido botou a arma na minha cabeça e levou meu carro. Se ele levou meu carro, eu fui vítima primária. Vítima de quem? Do autor do fato. Vitimização primária. Tranquilo, todo mundo é quando se ferra. Não é verdade? Aí o André vai à delegacia. Chega na delegacia, para abrir a porta está difícil. Quando ele pega, fala, olha, acabei de ser vítima de um roubo. Cara, peraí, segura aí. Por quê? Porque eu preciso fumar um cigarro lá fora. O delegado agora não se encontra. Pô, essa hora, doutor? Vítima de quê? Ah, meu Deus. Eu fico 2 horas ali dentro. Isso para começar a falar. Depois que começa a falar, o crime deixa vestígios. Vai pro IML. Aí tem aquela via cruz. Bota uma cruz nas suas costas e você vai com a cruz lá fazer o IML. Não é verdade? Muitas vezes no crime sexual, ela é vítima novamente no exame. Então a mulher, no caso agora, né, acabou de ser vitimização primária, que foi vítima eventualmente de um estupro, de uma lesão, não me interessa, não é isso? Aí quando ela vai à delegacia, o que acontece? O próprio tratamento dela já gera vitimização secundária. O delegado pergunta, olha e fala, caramba, que sorte a desse rapaz, hein? Como é que é, doutor? É óbvio que eu estou exagerando para entender. Vá fazer o exame de corpo de delito e lá perante o perito, o que acontece? Mais uma vitimização. O exame não é agradável, não deve ser. O exame psicológico, maravilha? Então a vitimização secundária, sistema processual penal, sistema policial, ele é falho e a pessoa sofre do Estado. Passou tudo isso, agora gritante, agora vitimização terciária, galera. É o chamado tribunal da internet. Sociedade passa a vitimá-la. Também, né, gente? Pessoa também que sai do Rio, do Brasil, atravessar o Atlântico para transar, não é isso? Vitimização terciária. Ela é vítima novamente. Ela novamente vai ser vítima do quê? De todo o corpo social. Olha aqui, ó. Vítima, muitas vezes, é a própria sociedade a qual ela faz parte. A sociedade, muitas vezes, acoberta o criminoso. E aqui é interessante que existe a cifra negra da criminalidade e a cifra dourada. Existem crimes que não chegam ao conhecimento porque a própria sociedade é coberta. Nós fazemos isso. Nós queremos acobertar a cifra dourada. Existem pessoas que, mesmo com processo criminal, mesmo com segunda instância, terceira instância, você não quer que ele não seja condenado, porque o cara é inocente. A sociedade, de forma, não sei qual a forma, ela acoberta crimes de pessoas que estão lá em cima. Ele não pode cometer crime, é a chamada cifra dourada. Crimes contra o sistema financeiro, crimes não do colarinho verde, né? Mas do colarinho branco. Cifra dourada. E a cifra negra? O que é cifra negra? Aqueles crimes que não são levados ao poder público porque a vítima tem medo de ser vitimização secundária. O cara furtou meu celular. Para onde é que você vai? Você vai para a delegacia ou vai comprar um outro aparelho? Aí o cara pensa, pô, fui furtado. Vou na delegacia ficar mais 12 horas lá para o cara ainda falar que eu sou otário? Não é verdade? Que não vai dar em nada? Então eu vou na loja. Qual é o problema disso? Que a cifra negra da criminalidade, ele manda dados equivocados para o Estado. Para o Estado, na hora de adotar as políticas públicas de combate à criminalidade, ele acha que não há nenhum furto de celular ali. Está aí um local seguro que é o centro da cidade. Ninguém vem à delegacia falar que foi furtado no centro da cidade, então não há nenhum furto no centro da cidade. Não há nada, há pra cacete, só que ninguém vai lá porque a delegacia falha. É a chamada vitimização secundária e terciária. Fantástico isso. E quando você fala em crimes sexuais, isso gera o que, gente? Um ponto a mais. Em razão da sociedade, da formação machista, feminista, fascista, o que você quiser falar. O que importa é que em crimes sexuais, e muitas vezes realizados contra a mulher, essa questão da vitimização ainda é mais latente na sociedade. Tá claro? Então você pensa, caramba, em tese, talvez, a pessoa pode ser a vítima do estuprador, depois ela passa a ser vítima do Estado, que tem que fazer exame, tem que fazer perícia nela, há uma dúvida na declaração da ofendida para crimes sexuais. E terceiro, o tribunal da internet, que fala se ela é culpada, se ela é aquilo, se ela trabalha com aquilo, se ela ganhou dinheiro ou não. Será que quando ela pediu presente para o filho, isso não seria uma falta?
Todo mundo julga vitimização terciária. Beleza? Tranquilo? E aí, na verdade, né, a gente passa a ter essa nova ideia, essa redescoberta da vítima, do delinquente, do crime, da pena e da vítima. Antes você pensava no criminoso, no crime que ele cometeu e na pena a ser imposta. Agora eu boto mais a vítima nessa lógica do fato criminoso. Maravilha? Só para entender o que a vítima passou, né? A vítima antes, ela tinha o protagonismo, mas a vítima estava no protagonismo só na reparação do dano e não no crime em si. Depois houve o quê? A neutralização, ela virou apenas um mero sujeito processual e agora ela foi redescoberta e uma das formas de redescobrimento foi o artigo 59, crimes sexuais, declaração da vítima, prova obter dictum, streptus iudicium. Eita! O que é streptus iudicium? É o mal que o processo já gera. Tá claro? Se você com processo administrativo te gera um mal, num processo civil te gera um mal, um processo de divórcio te gera um mal, um processo criminal te gera muito mal, quem dirá num crime, num processo criminal que envolve a parte sexual? É um streptus iudicium muito grande. Tá claro? Tranquilo? E algumas alternativas para a diminuição da vitimização. O que nós devemos fazer? O que o Estado deve adotar para evitar ou minimizar isso? Criação de medidas de acolhimento urgente, não é isso? Criação de centros de atendimento à vítima antes, durante e depois do crime e compensação de natureza financeira, princípio da solidariedade ou incompetência efetiva do Estado. O que é bacana, que tem textos maravilhosos falando sobre isso, inclusive eu já conversei sobre isso, no meu curso de criminologia eu falava sobre isso, é o seguinte, com relação à capacidade econômica do autor e o exagero nas declarações da vítima. Então hoje pode haver uma tendência da vítima, se é vítima ou não, que não está sendo para julgar ninguém, não é isso? Tem que ter muito. Não estou aqui para julgar ninguém, não tive acesso aos autos, não sei de nada, não posso dizer o que houve. Porém, é óbvio que um exagero nas declarações da vítima num crime certamente vai corroborar as vai. Você tem uma ideia? Desculpa cortar, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo lhe falou que a convicção nas declarações da vítima, olha que interessante, se não houver prova ao contrário do que ela afirmou, pode ser condenado com relação à sua certeza. Olha que interessante. Então, olha que bacana, qual é a regra? André, mera declaração da vítima leva a condenação? Não. Essa é uma prova obter dictum. Essa declaração da vítima nos crimes sexuais tem que ser corroboradas com as outras provas, demais provas. Está claro? TJ de São Paulo, se a pessoa falar com muita certeza, não basta que não há necessidade de que as provas corroborem o que ela fala. Basta que as provas não contrariem o que ela está falando. Eu estou quase que invertendo o ônus da prova se ela falar com muita certeza. Olha que interessante. Não estou dizendo isso, até porque o réu é presumido inocente. Está claro? Então depende muito da certeza da vítima. Um advogado certamente vai falar isso para ela. Quanto mais certeza você falar, dependendo das provas que existirem ou não, ela, ainda que não corrobore o que você está falando, se não for excludente, é possível condenação. E é óbvio que o TJ também falou, olha, em crimes sexuais, se você olhar o artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal, se o crime deixar vestígios, tem que fazer exame de corpo de delito. Se os vestígios desaparecerem, vou fazer exame de corpo de delito indireto. E o exame de corpo de delito indireto é a prova testemunhal, não podendo suprir a sua falta a declaração da vítima. Não é isso? Porém, o STJ falou o seguinte, qualquer outra prova pode suprir a falta de exame. Agora, em crimes sexuais é óbvio que você não tem testemunha. E o pior, talvez o crime sexual tenha tido. Que testemunha? Essa testemunha aí, que está inclusive me testemunhando na minha aula aqui agora. Estou sozinho aqui, mas eu estou com um montão de testemunhas aí, que é a gravação de um vídeo. Está claro? Muito importante isso, mais ainda em crimes sexuais. E para fechar, André, veja bem, como é que a vítima pode contribuir por um crime? Né? De que forma? Até já conversei com vocês. Pela precipitação, não é isso? A pessoa ela atravessa a rua muito rápida, sinal está amarelo, passa rápido. Peraí, cara, espera um pouquinho. Não é isso? É a chamada autocolocação de risco. Inclusive na teoria do funcionalismo, rompe o nexo causal. Interessante isso. Eu não estou criando um risco não autorizado, mas parou. Pela precipitação, a vítima pode concorrer. Pela audácia.
Vem cá, você não tem medo aí de sair com esse relógio de 400 mil reais, não? Ah, meu irmão, eu sou homem. Porra, e tô indo pra onde? Tô indo agora pra área de risco. Você é idiota. Cara, eu sou sujeito homem. Ele é roubado. É por audácia, por vulnerabilidade. E aí essa situação importante nos crimes sexuais. Não é isso? Na questão da violência sexual, você tem aí dois tipos de vulnerabilidade, sem dúvida nenhuma. É óbvio que você está pensando, né? Quem manda na relação é a mulher. Concordo contigo. Mas naquela situação ali, eu tenho pessoas com vulnerabilidade. Não é isso? Eu tenho a mulher que, em regra, é mais fraca. Eu tenho uma pessoa que tem na conta X e o outro tem X, não para de falar de X. Não é verdade? Então existem algumas situações de vulnerabilidade e também de atração. Tá claro? Às vezes a vítima sexual ela fala, cara, eu sei que ele é perigoso, mas eu quero. Tá claro? Foi o caso, por exemplo, do Maníaco do Parque. Foi o caso, por exemplo, de Susana von Richthofen. A pessoa quer a mulher. Peraí, cara, mas ela matou os pais com barra na cabeça. Porra, meu irmão, tá danada. Está claro? Então quero que você entenda isso. Quero que você entenda que o comportamento da vítima pode ser por precipitação, por audácia, por vulnerabilidade ou pela atração. E aí já conversei com vocês um pouquinho. Nos crimes sexuais, há declarações da vítima e as demais provas dos autos. Claro que são crimes sem testemunhas, tá? Eu tenho que analisar o comportamento da vítima e muitas vezes as chamadas parafilias. Parafilias, não é isso? São aquelas afinidades paralelas. São aquelas afinidades como, por exemplo, a pedofilia, como, por exemplo, a riparofilia. São sadismo, masoquismo, sadomasoquismo. Como é que ela vai falar? Olha que interessante. Que ela apanhou, que tem exame de corpo de delito nas nádegas dela. O que me garante? Só estou botando a questão. Que ela não é uma masoquista. Ou que me garante que ele não é um sádico. Se ele é sádico, eu não estou falando dele, eu estou retirando o dolo. Ele está batendo não para causar lesão, não está batendo como uma violência ou grave ameaça, mas tão somente como satisfação do desejo sexual. Olha que interessante. Bati mesmo, mas para me satisfazer sexualmente. E se não há concordância dela? Olha que interessante. Existem temas interessantes no excesso, no sadismo, se haveria dolo. Interessante isso, está claro? E o desejo de contínuas fantasias sexuais, é isso que eu estou falando para os senhores. Maravilha? Tranquilo? Então essas são algumas questões para você avaliar. Aqui a questão não é avaliar o comportamento dela, não é isso, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Não me interessa, não tô nem aí não. Estou preocupado sim. Aqui são os escopos. Inclusive, existe a classificação das vítimas. No Benjamin Mendelssohn fala de vítimas inocentes, vítimas culpadas e as vítimas alternativas. Olha que interessante. São vítimas ou delinquentes? Eu vejo na internet isso. Pessoas falando que ela é vítima, pessoas falando que é também, né? Sabe aquele também, né? O também, né? Eu tô falando que ela é uma vítima, mas ela é vítima delinquente. Maravilha? Tranquilo? Botei isso aqui só para fazer o meu merchan aqui, não é isso? Entra lá no meu site, profandrequeiroz.com.br, tem muita coisa lá, bem como nos sites aí dos cursos que às vezes patrocinam esses vídeos aí, ficam bombando na internet aí. Já entra lá você tem meu canal direto, canal agora direto, sempre com vídeo, deve ter mais de 100 vídeos lá no meu canal no YouTube. Entra lá, tudo de graça, tudo do jeito que você gosta. Valeu, galera, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.